Você já se sentiu parte de algo muito maior do que a sua própria vida? Você já se deparou numa situação em que você se vê apenas como uma parte, como uma peça de algo muito maior e muito mais pleno que a sua própria vida, sobre os seus interesses? A nossa vida, na verdade, ela nunca pode ser avaliada em termos individuais daquilo que eu sou de forma isolada de todas as coisas. De fato, nós fazemos parte de coisas maiores do que nós. Quer um exemplo? A nossa família. Nós representamos a nossa família, não somente a soma daqueles que estão vivos, mas nós representamos hoje todos os nossos antepassados, os ancestrais que passaram por essa terra. Você, o seu rosto, o seu genótipo e o seu fenótipo, elas apontam para algo muito maior do que você. Então, olhando para você, nós podemos ter a certeza que você faz parte de uma história muito maior, muito mais complexa. E, na verdade, a nossa vida é complexa em muitos sentidos. Eu sei que a sua vida é complicada também, mas o que eu quero dizer para vocês é que nossa vida, além de ser complicada, ela é complexa, no sentido de nós não podermos nunca avaliar as coisas por um único prisma, avaliar as coisas por uma única mentalidade, de forma simples, de forma isolada. Na nossa série de mensagens, nós temos investigado histórias de pessoas que, ao longo das narrativas dos evangelhos, se encontraram com Jesus Cristo e que encontraram nele respostas muito pontuais às necessidades da sua vida. Viram em Jesus a resposta que atendia algo daquilo que essas pessoas estavam sentindo falta, algo das suas deficiências. E hoje vamos prosseguir o nosso estudo falando de uma perspectiva um pouquinho mais ampla, de um encontro um pouquinho mais complexo e mais íntimo que Deus, em Cristo Jesus, por meio do Espírito, Ele quer ter com cada um de nós. E nós vamos ler um texto muito conhecido, que é o texto de João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 20. E nesse texto nós vamos falar talvez de uma perspectiva que você não tenha se atentado, mas é uma perspectiva muito importante e presente no texto bíblico. Então convido você a ler comigo, a abrir a sua Bíblia, a acompanhar essa história muito interessante e a pensar que nós fazemos parte de um plano maravilhoso de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz,
temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por termos a possibilidade mais uma vez de ouvirmos a tua palavra e de sermos instruídos por ela. Pedimos que o Senhor esteja conosco, a abençoar-nos e a nos conduzir a um encontro com o Senhor. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor que na sua essência total se envolve conosco para a nossa salvação, porque o Senhor nos ama. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nicodemos foi um homem que viveu no primeiro século. E de acordo com a palavra de Deus, ele era fariseu. Ou seja, ele fazia parte de uma escola de interpretação bem rígida. Levava a lei ao pé da letra. Ensinava as pessoas com zelo. Nicodemos também era alguém importante dentro da sociedade judaica da época. Porque ele fazia parte, provavelmente, do corpo maior de governo dos judeus, que era o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Senado da época, onde representantes religiosos e da sociedade formavam um colegiado onde coisas importantes sobre a nação eram decididas debaixo do governo e do poderio do Império Romano. Esse Nicodemos, de acordo com a história, ele vem a Jesus à noite e faz uma pergunta inusitada, que provavelmente nasceu dentro de um contexto onde Nicodemos se achega a Jesus e quer resolver alguns tipos de dúvidas que esse tinha. Em meio à conversa, Jesus diz a sua célebre frase: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso, como dizem os jovens, bugou a mente de Nicodemos. Como assim nascer de novo? E Nicodemos entra no modo natural de todos nós que somos carnais, que somos pecadores. Porque nós não conseguimos entender as coisas de Deus. E quando nós vamos contemplar as coisas de Deus, nós comparamos as coisas de Deus com aquilo que é presente dentro da nossa rotina. E Nicodemos diz assim: eu sou velho, como que eu vou diminuir? Então já imaginou? É meio engraçado. Como que eu vou diminuir de tamanho, entrar no ventre da minha mãe? Provavelmente a mãe dele nem estava viva mais. E como que eu vou nascer de novo? E Jesus dá uma na costela de Nicodemos, né? Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Meus queridos irmãos, nós somos discípulos de Jesus. Nós temos, de acordo com a nossa história de vida, um certo histórico de caminhar com Jesus, que nos permitiu conhecer várias coisas a respeito da palavra de Deus, sobre o ser de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, o nosso próprio coração corrompido faz com que essas informações morram como simples informações a alimentar a curiosidade da nossa mente. E por causa do pecado que habita em nós, nós não imaginamos que esse conhecimento não é um fim em si mesmo, mas nos conduz a uma experiência muito mais plena, com alguém mais pleno. Ou seja, o conhecimento em si é apenas a ponte para algo maior que Deus quer fazer em nós, por meio do Espírito Santo. E a sequência daquilo que Jesus ensina a respeito do novo nascimento, de toda a história que nós já, de alguma maneira, conhecemos, do versículo áureo, que todos nós sabemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc, etc, etc. Tudo isso está dentro de um contexto e está dentro de uma estrutura muito bem pensada, inspirada pelo Espírito Santo, mas registrada de forma muito cuidadosa pelo apóstolo João, que dirige os nossos olhares à percepção de que o encontro que nós temos com Deus, ou o convite que Deus faz a cada um de nós para que nós possamos nos achegar diante dele, não é apenas um simples evento isolado na nossa vida, mas é algo que toda a divindade se mobiliza desde a eternidade com a finalidade de alcançar cada um de nós. Você já pensou o que Deus teve que fazer em Cristo Jesus para que você pudesse conhecer a salvação? Quantas coisas na história Deus teve que articular para que hoje você pudesse estar sentado aqui? E você já imaginou a grandeza e a complexidade desse Deus diante de quem nós estamos? E é sobre isso que eu gostaria de falar, desse
plano maravilhoso que tem como objetivo nós termos um encontro com um Deus também maravilhoso. A primeira coisa que o texto nos aponta, e a diretriz que o texto nos dá por meio dessa narrativa, é a seguinte: que nós temos um encontro marcado com o Espírito Santo, por meio de quem temos uma nova vida. Veja só, é muito interessante como Jesus ele articula os seus argumentos. No versículo 3 e 5, Jesus diz duas coisas semelhantes. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Parece que são duas coisas diferentes, mas Jesus está falando de uma mesma realidade. Ou seja, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus significa você experimentar a salvação no seu âmbito mais absoluto. Ou seja, você ter a vida eterna. E como você pode ter a vida eterna? Nascendo de novo. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, são termos próximos. Quando a graça de Jesus Cristo nos alcança, Ele recria a nossa pessoa, o nosso ser. Nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que estávamos enterrados nas concupiscências do mundo, pelo poder de Deus nós somos trazidos à vida por meio do Espírito Santo que age em nós a partir de então. E quando nós vemos o Espírito Santo agir, não somente no Novo Testamento, mas em todo o Antigo Testamento, sempre é no sentido de dar vida. Lembra a visão que o profeta Ezequiel teve lá no capítulo 37 da sua profecia? Ezequiel, ele vê um mar de ossos secos. E a voz de Deus pergunta para o profeta: pode esses ossos secos tornar a vida? E o profeta diz: só o Senhor sabe. E de repente o Espírito Santo ele é enviado sobre aqueles ossos, e aqueles ossos que estavam sequíssimos começam a se juntar, os tendões começam a crescer, os músculos começam a se desenvolver, e dali a um instante, aquilo que era apenas osso seco se transforma num exército poderoso. Essa ação que o Espírito Santo fez em nossas vidas, quando nós entregamos todo o nosso ser a Ele, quando nós somos atingidos pela graça de Jesus e convencidos pelo Espírito de que Jesus Cristo é o Senhor, nós deixamos a nossa velha vida e nós fomos recriados à imagem e semelhança de Deus. E Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Na cruz do Calvário, o seu antigo homem, os seus antigos pecados, os seus antigos vícios, manias, todos foram enterrados, pregados e aniquilados e perdoados por Jesus Cristo, para que você possa viver hoje uma nova vida. E essa nova vida não é algo que você recebeu no passado, quando você aderiu ao Evangelho. É uma nova vida e começou lá, e que se estende hoje, e que se estenderá para todo sempre. Somente aqueles que tiveram e têm vivido essa experiência podem ver e podem entrar no reino de Deus. Meus queridos irmãos, o convite é que nós possamos ter um encontro com esse Espírito Santo, que, se você confessou Jesus, já habita dentro de você. De você abrir o seu coração, toda a sua alma, se dispor diante desse Espírito Santo, que pode, dia após dia, dar vida à sua rotina cansada, à sua família falida, à sua vida machucada. Quando o Espírito Santo ele age em nós, ele nos traz vida, vigor, ele nos traz uma nova perspectiva. Mas o Espírito Santo, ele habita em nós com um propósito de nos dar vida, e essa nova vida, ela só é verdadeira na sua essência quando nós temos um segundo encontro. O Espírito Santo nos encontra primeiro para que nós possamos nos encontrar com o Filho. Por isso, o segundo convite do texto é: encontre o Filho que morreu para que pudéssemos viver. Veja só o que diz o apóstolo João, a partir do versículo 13 a 15. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Muitas vezes a gente fica só com João 3,16 na cabeça, e João 3,16 vira um amontoado de palavras que tem um sentido bonito, mas você não sabe a profundidade que essas palavras têm.
João 3,16 vai vir logo na sequência, mas o que João está nos apontando é o seguinte: quando nós nos deparamos com o Filho de Deus e nós cremos nele, nós temos já em nós a vida eterna. E o exemplo que Jesus ele nos traz é o exemplo de uma história que aconteceu lá em Números, capítulo 20, versículo 9, quando o povo de Israel, no meio do deserto, começou a pecar diante do Senhor, e Deus manda serpentes para picarem o povo e para matarem dezenas e milhares de pessoas. O povo se levanta, pede a misericórdia de Deus, e Deus faz o quê? Pede para Moisés fazer uma serpente de bronze e pendurar numa haste. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica do bronze era curado. Quem duvidou e quem achava isso a coisa mais ridícula do mundo, eu fui picado por uma serpente, o que olhar para uma serpente de bronze pendurada no alto de um poste vai me ajudar? Eu quero antídoto, naquela época não tinha, então eu vou morrer. Mas Deus disse, se você olhar para aquilo, você vai ser curado. Que prefigurava a nossa fé, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Nós podemos falar de milhões de ministérios do Espírito Santo, das multiformes maneiras do Espírito Santo agir em nós, mas se tem uma coisa que o Espírito Santo faz como seu atributo principal, é de nos acompanhar a contemplarmos a Cristo, é de nos ajudar a contemplarmos pela fé esse Filho de Deus que morreu para que nós pudéssemos viver. Meus amados irmãos, Jesus Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado. Ele morreu a verdadeira morte no seu sentido mais absoluto para que nós nele pudéssemos ter a vida. Ele sofreu por nós para que nós não sofrêssemos eternamente. E muitas vezes nós imaginamos que ter um encontro com Jesus é ter um encontro com Jesus que pode me dar muitas coisas, que pode me fazer muitas coisas, que pode me curar de todas as coisas, mas o encontro que Jesus quer ter conosco é um encontro que não está apenas nesses detalhes pequenos da vida, mas é um encontro que nos transforma definitivamente para que nós possamos viver a partir do momento que nós encontramos a verdadeira vida e a verdadeira vida eterna. O terceiro convite que o texto nos faz é de nós contemplarmos o Pai. Encontre o Deus Pai que nos amou e salvou em Jesus Cristo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus para cada um de nós é que nós sejamos salvos e alcançados pela sua graça. A despeito das nossas faltas, Deus nos perdoa. A despeito da nossa teimosia, Deus nos sustenta. E por quê? Porque Deus nos ama. Descansar o coração no fato de Deus nos amar é de fato viver uma nova vida. É contemplar até os nossos momentos de sofrimento com outros olhares. É nós termos a certeza de que o amor de Deus nunca nos faltará. Que nem forças do inferno, nem poderes seculares, que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A forma de nós nos encontrarmos com esse Deus pleno em essência, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, é de nós crermos nele e crermos em Jesus Cristo, o enviado de Deus Pai. E nós só podemos fazer isso quando o Espírito Santo, ele age em nossos corações. Então, para que você esteja aqui nessa manhã e para que você creia no Evangelho, para que você saia daqui fortalecido, para que você saia daqui com certeza da sua salvação, muito antes de você nascer, Deus na eternidade, dentro daquilo que ele é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já planejou de forma maravilhosa todas as coisas, para que você pudesse ter o caminho perfeitamente pavimentado a encontrar a salvação. Por isso que a salvação não é mérito nosso, é mérito totalmente desse Deus que planejou
todas as coisas para que você pudesse apenas crer nele e entrar na alegria, na paz que ele planejou para nós antes de todas as coisas. Sabe quando você planeja aquele evento, aquela data especial, é o aniversário de alguém, você já planeja um mês atrás o que você vai comprar, como que você vai fazer a festa, a surpresa que você vai fazer, os amigos que você vai convidar. Você faz isso por quê? Porque é uma ocasião especial. Deus, antes da eternidade, planejou tudo para ter esse encontro especial com você. Para que a sua vida possa, em Cristo Jesus, encontrar um novo rumo. E para que a partir desse ponto de encontro, a nossa jornada seja completamente guinada em seu sentido. Da morte para a vida e vida eterna. Como que nós podemos pensar nesse texto? Você, discípulo de Jesus, parte da família da igreja metropolitana. Refazendo a pergunta que Jesus fez a Nicodemos, você tem entendido a dimensão do encontro que Deus quer ter com você? Você tem compreendido que o Espírito Santo foi enviado para que nós pudéssemos ter uma nova vida. E essa nova vida que só pode ser concretizada por meio daquilo que Jesus fez. E essa salvação que é completada no propósito de Deus, de ter nos amado, de nos amar e de continuar nos amando até o fim. Você tem sentido que a sua vida se desgastou? Sabe? Quando você acha que não tem mais novidade, está tudo chato. Quando você acha que já caiu num mar de rotina. Quando você olha para o seu lado e a sua família está destruída, os seus relacionamentos estão acabados, você olha para a sua vida profissional e você não vê algo de novo, você está sempre fazendo a mesma coisa, e espiritualmente você se sente cansado, você se sente velho, você se sente consumido. Encontre-se com o Espírito Santo, hoje Ele está aqui, para que pela fé, você possa ser transformado. Se você ainda não encontrou a nova vida, encontre nele. E se você já é uma nova criatura, viva essa novidade de vida em todos os dias da sua existência. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos 8, 18 a 21, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso aponta para a realidade da nossa ressurreição última, mas aponta também para aquilo que o Espírito Santo faz todos os dias da nossa vida, nos dando vida quando nós achamos que estamos mortos, nos dando vigor quando nós estamos cansados, nos dando visão quando parece que está tudo finalizado, destruído. Você tem vivido sob o jugo do pecado, da culpa, como que acometido por uma doença incurável. Você se sente indigno, você se sente tão machucado. O convite é que você possa ter um encontro com Jesus Cristo, pela fé. Aquele que morreu para nos dar a vida eterna. Aquele em quem nós temos a cura. Aquele que foi pisado para que nós pudéssemos ser exaltados. Jesus disse lá em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém poderá tirar da minha mão. Ninguém pode tirar você das mãos de Jesus Cristo. Nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem as espadas, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos arrebatar da mão daquele que nos sustenta, que nos dá a vida
e vida eterna. Você tem experimentado uma carência existencial ou a necessidade de ser amado? Você tem buscado formas de satisfazer esse vazio no seu interior? Encontre-se com seu Pai, com Deus, aquele que nos amou com amor eterno. Deus sempre deixou isso tão claro. Jeremias vai dizer: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia nós fomos atraídos por Jesus Cristo. E aquele que nos atraiu tem um poder tão grande, é um imã tão poderoso, que nada pode nos separar dele. Deus nos convida a termos esse encontro real com Ele. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, porque aprove a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, desde toda a eternidade, nos criar e preparar esse plano maravilhoso, da qual nós fazemos parte. E nessa manhã, pedimos que esse Teu Espírito conceda-nos novidade de vida. Que o Senhor Jesus confirme a nossa salvação e nos permita viver essa salvação. E para aqueles que ainda não conhecem esse poder, que possam ser alcançados hoje para a vida eterna. E que esse Deus Pai, que nos criou e que nos ama até hoje, possa sustentar as nossas vidas para sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.